Tudo bem? Nessa semana, na reflexão que viremos compartilhar, eu estive refletindo sobre as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, aos Colossenses, à igreja de Colossos, e me chamou muita atenção o capítulo 3, porque apesar de Paulo estar escrevendo para essa carta para a igreja de Colossos, uma região é, ali naquela região, graves erros estavam ocorrendo, assim como acontece nos dias de hoje. Então, isso me chamou muita atenção e me fez refletir sobre algumas coisas. Primeiro, ao morrermos para esse mundo, nós nos tornamos novas criaturas. Mesmo assim, nós estamos sujeitos às dificuldades, tristezas e amarguras desse mundo. Nós tomamos posse de uma nova vida vencedora, que a sua principal manifestação será com Cristo na glória. Né? João 16,33 diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Segundo ponto, ao recebermos uma nova natureza, nós o revestimos de um novo homem, a imagem daquele que nos criou e nos salvou. Que nós possamos compreender que devemos estar submissos ao Senhor em obediência, fugindo de tudo aquilo que cause a ira do Senhor. Terceiro, ao morrermos para esse mundo, nós nos tornamos uma nova criatura e recebemos uma nova natureza. Devemos demonstrar essas transformações no nosso novo viver que está em busca de santidade. E essas transformações elas se manifestam com algumas características. Né? Características essas que nós podemos encontrar ali no capítulo 3. No versículo 12, ali nós encontramos essas características. A primeira delas que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é a misericórdia. Né? A misericórdia é ter compaixão de alguém, querendo diminuir seu sofrimento. Quem tem compaixão se sente triste com a miséria da outra pessoa, com os problemas, com as dificuldades da outra pessoa, e quer ajudar. Misericórdia é uma característica muito importante naqueles que são servos de Deus, porque é uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele vê a situação triste de cada pecador, que somos nós, e sente misericórdia. Deus poderia nos abandonar com nossos pecados e simplesmente nos castigar. Mas Ele fica triste ao nos ver assim e quer nos ajudar. E Ele está sempre disposto a nos ajudar. E Ele mostrou a maior demonstração mais nítida, mais clara, mais importante da sua misericórdia, foi que Ele enviou o seu próprio Filho para me salvar e para salvar a cada um de nós. Esta foi a maior prova do amor e da misericórdia de Deus, quando Ele enviou o seu único Filho para que morresse ali na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, e Ele pudesse nos salvar. Jesus mostrou a misericórdia de Deus enquanto andava nessa terra. Em vez de trazer castigo, julgamento, Jesus curava, consolava, perdoava e encorajava. Por sua misericórdia, Jesus restaurou vidas em vez de destruí-las. Um exemplo da misericórdia, de quanto Ele veio nos ajudar, do seu amor por nós, foi ali com aquela mulher adúltera, que chegaram com ele, aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, chegaram para ele e com uma armadilha para ele. Se ele disser que ela tem que ser punida, ele está indo contra os seus próprios ensinamentos. Mas se ele disser que ela não deve ser punida, ele estará indo contra a lei. E quando apresentaram ela para ele, né, que era uma mulher adúltera, e ele nem levantou o rosto. E ele virou para eles e falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele virou para ela e falou assim:
Mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Esta é uma grande demonstração, um grande exemplo da misericórdia de Deus. E uma misericórdia que ele tem também demonstrado com cada um de nós. Ele vira para mim e fala assim: Magno, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais, porque aquilo que eu mereço, o Senhor não me pune. Ele não me pune, não me castiga com os meus erros, com os meus pecados, né? Então, Jesus, pela sua misericórdia, restaurou vidas em vez de destruí-las. Jesus restaurou a minha vida em vez de destruí-la. Uma segunda característica desse amor de Deus é a humildade. A humildade tem que ser uma característica nossa. Não é humildade de simplicidade, de poucos recursos, de ser pobre. Não. É a humildade de não se achar superior ao outro, né? Em obedecer o Senhor, olhar para o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Não desejar para o nosso próximo aquilo que nós não desejaríamos para nós, né? Em Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade, do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, mas é uma riqueza financeira, a riqueza secular, é uma riqueza espiritual, a honra e a vida. Uma outra característica que nós podemos encontrar no verso 12 está a mansidão. A mansidão não é você ser manso, aceitar tudo de qualquer forma. A mansidão é uma submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções, não agindo com raiva, não agindo com ira, mas agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Mansidão é uma qualidade daquele que escolhe fazer a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. Ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Uma outra característica que nós encontramos nesse verso 12 é a longanimidade. Ser longânimo significa ser bondoso, ser generoso. Ser longânimo é ser resistente a provocações, evitando a ira de qualquer motivo fútil. É algo de uma nova criatura. Eu falo sempre que eu não sou um cara de pavio curto. Eu não tenho pavio. Mas o Espírito que habita em mim me dá essa longanimidade. Ele me segura. Hoje eu não reajo mais como eu gosto, como lá no fundo, às vezes eu tenho vontade de reagir. Por quê? Porque o Espírito que habita em mim me dá essa longanimidade, me faz ser bondoso, me faz ser generoso, me faz ser resistente às provocações, evitando qualquer distúrbio, qualquer ira, por qualquer motivo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão reagindo por qualquer coisa, por coisa fútil, estão partindo para a violência e tantas outras coisas. Uma pessoa longânima, ela espera a face de Cristo, suporta as situações adversas com paciência, com tolerância e com autocontrole. A longanimidade é uma característica daqueles que seguem os passos de Jesus. Tem um livro que eu gosto muito dele. Eu li muitas vezes e presenteei várias pessoas com eles. Em seus passos, o que faria Jesus?
A longanimidade, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Quando tiver algo diante de mim, eu devo refletir e me fazer essa pergunta. Nos meus passos, nas minhas decisões, nas minhas ações, o que faria Jesus? Como faria Jesus? Esta é uma característica fantástica. A longanimidade é uma característica daqueles que desenvolvem um domínio próprio, tem agido com temperança e com paciência diante dessas dificuldades. Mas a maior característica, para mim, a mais importante, a que me falou mais nesse momento, foi a característica da bondade. Nós produzimos bondade quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Quando achamos que o que somos e que somos, porque somos esforçados, não produzimos bondade. Ao contrário, quando nos lembramos que é a bondade de Deus que permite que nós produzimos a bondade, que permite que nós estejamos vivos e ativos, o nosso compromisso muda, nossa visão muda. Quando recordamos que Ele nunca se cansou de nós, não se cansa de nós, a nossa visão, a nossa disposição muda. Quando nós entendemos que a bondade que nós produzimos, ela não vem das nossas forças, ela não vem de nós mesmos, não vem porque somos bonzinhos, porque somos tranquilos, mas ela vem porque aquele que habita em nós é que nos faz atingir essa bondade, nos faz estarmos mais vivos, estarmos mais ativos, estarmos mais dispostos, estarmos mais desejosos de fazer o bem para outro, de fazer o bem para aqueles que necessitam, para fazer o bem para aqueles que estão necessitados, mas nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos porque aquele que habita em nós é que nos leva a ter esse desejo e nos leva a fazer essas coisas. Lamentações 3:22, ela nos diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E pelas as misericórdias de Deus têm nos alcançado, é que me ficam alguns questionamentos. E são questionamentos que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos tido a qualidade de optar em fazer a vontade de Deus e não a nossa? Nós temos suportado situações adversas com paciência e confiança? Nós temos recebido a graça de Deus por nossos próprios esforços? Nossa disposição para a obra do reino tem mudado para melhor? Nosso compromisso com Deus tem mudado para melhor? Nós temos restaurado vidas? Nós temos feito com que vidas sejam transformadas? Nós temos sido merecedores das recompensas de Deus? Essas são perguntas, são questionamentos que eu tenho feito comigo. E são questionamentos que eu compartilho com vocês, para que vocês possam fazer com vocês mesmos. Porque quando nós fazemos a opção de fazermos a vontade de Deus e não a nossa, de suportarmos as situações adversas com paciência e confiança, principalmente nesses dias difíceis, com esses problemas que temos enfrentado. Quando nós temos recebido a graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelas mãos de Deus e não pelos nossos próprios esforços. Quando a nossa disposição para a obra de Deus tem mudado para melhor. Quando o nosso compromisso com Deus tem sido mais constante e mais fiel.
quando nós temos restaurado vidas, nós somos merecedores das recompensas de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa mudar as nossas vidas, mudar a nossa visão e nos fazer cada dia mais servos cada vez mais fiéis. Um abraço, Deus abençoe a todos.